Tem um delayzinho. Tá ao vivo há 5 segundos. A gente geralmente espera um pouco para as pessoas der tempo, né? Dá tempo de clicar no link, ficarem ao vivo. Tranquilo. 2 horas agora, né? 3 horas agora. 3 horas? 3 horas. Não, tá sus. Quando vocês quiserem aí, vocês avisam. Tá. Marcel que controla aí, ele dá uma controlada na presença. Quando a gente tiver com algumas pessoas na sala, a gente começa. Vocês dois já tá bom, cara. Já tem 5 por enquanto. E acho que Bom. hoje, não sei se vai ter tanta audiência quanto os outros dias, porque tá tendo os seminários da pós, eu acho também, né? Acho que Sei, é hoje? Eu vi lá, mas é não lembro que dia hoje. que é. Hoje e amanhã. Não, cegado, cara. Mas é bom que fica disponível também depois, por um tempinho. Ó, temos Uhum. 11 pessoas já. Seminário Vamos, da Otávio. pós, não tem seminário da pós. Não é seminário da Não? pós? Acho que sim. Ó, Seminário da a pós Ali tá aí já. Oi, Ali, tudo Não, bom? eu recebi um negócio de umas apresentações do seminário da pós, mas não lembro se é hoje. Ou se Rodrigo. foi. A semana Ariadne tá aí também. Lucas. Beleza. Acho que dá para começar aí, Otávio, com a apresentação do Mancini. Então tá. Temos 14 pessoas já. Boa tarde a todo mundo aí. Aí, boa tarde a todos, então. Eu sou Otávio Listo, presidente do Núcleo Paraná da Sociedade Brasileira de Geologia, e é uma grande satisfação que o Núcleo Paraná está promovendo essa série de palestras em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio. Essa é a nossa 11ª episódio da série, e essas palestras estão abordando a atualidade do conhecimento científico, conhecimento geológico do Paraná. Então, na diretoria do Núcleo da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Paraná, me acompanham a diretora vice-presidente, professora Eleonora Vasconcelos, o diretor-secretário Marcel Besser, que está na sala também, coordenando a sessão, o diretor financeiro, professor Carlos Eduardo Mesquita Barros, o diretor de programação técnico-científica, Gilson Búrigo Guimarães, e o diretor de comunicação e publicações, professor José Paulo Pinesi. Ainda contamos com a colaboração e apoio da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, presidente geólogo Andrés Psila, e do Departamento de Geologia da UFPR, com a chefe, professora doutora Bárbara Trassos. Então, finalizando essa nossa série de palestras, denominada 100 anos da cartografia geológica do Paraná, hoje, quinta-feira, 30 de julho, assistiremos à palestra A Geologia do Paraná, um panorama, que será apresentado pelo professor Mancini, Fernando Mancini, da UFPR. Ele, em 92, graduou-se em Geologia pela Universidade de São Paulo. Em 95, ele concluiu o mestrado em Geologia Sedimentar pela mesma universidade, com o título Estratigrafia e Aspectos da Tectônica Deformadora da Formação Pindamonhangaba, Bacia de Taubaté, São Paulo. Desde 1999, ele é professor do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná e é atualmente, coordenador do curso de graduação em Geologia no setor de Ciências da Terra da UFPR. Ele participa de diversos projetos de pesquisa, principalmente no Bacia do Paraná e na Bacia do Parnaíba. É autor e coautor de 13 artigos publicados em periódicos, coautor de 4 capítulos de livros, 129 trabalhos apresentados em congressos. Ele foi o organizador do 10º NET em Curitiba, em 2005, e ele é editor-chefe, ele é editor do Boletim Paranaense de Geociências, faz parte do comitê editorial e é revisor de vários periódicos científicos. Então, agradecemos a disponibilidade do professor Mancini. E, Mancini, a palavra está contigo. Obrigado, Otávio. Agradecer aí a oportunidade dada pela SPG, pela GEPAR, pela CPRM, a contribuição aqui do departamento. E
deixar claro que a gente vai falar aqui uma coisa bem, um panorama mesmo, né? Tendo em vista que várias palestras já trataram dos assuntos bastante em detalhe. Ou seja, a gente vai falar aquela coisa, né? Não sabe nada de tudo e sabe tudo de nada. Mas vamos tentar falar aqui uma hora, dar um panorama bem geral sobre essa geologia do estado, até porque muitas vezes a gente tem um público que também não é só geólogo, né? Muitas vezes aparece gente aí que não trabalha na área, mas não é geólogo. Então vamos tentar fazer uma parte mais geral. Então, quando a gente fala do Paraná, né, é um estado abençoado e pela geologia, porque a gente tem tanto as rochas do embasamento como as rochas sedimentares de um amplo tempo geológico, né, de quase todo o nosso fanerozoico, sem contar as estruturas e o nosso relevo, que é bastante peculiar dentro do nosso país. Então, quando a gente começa a falar dessa geologia, a gente lembra sempre de vários pontos que hoje são até sítios geológicos, né, geoturísticos. A gente vai abarcar também um pouco dessa visão geral para mostrar o que compõe esses sítios, certo? Então, quando a gente fala aí do nosso estado, né, a própria fisiografia do estado mostra uma particularidade bem interessante, marcada aqui por uma estruturação dada pela geologia, onde a gente tem aqui o nosso litoral, a famosa divisão, né, do primeiro planalto, a escarpa devoniana, tão falada atualmente, o segundo planalto, e depois a gente adentra aqui pela escarpa do terceiro planalto, dentro do terceiro planalto até chegar à calha do rio Paraná. Tem o perfil clássico que mostra isso, né? Mas uma coisa curiosa que a gente vê aqui, lá em Paranaguá, né? A gente está numa altitude de 5 metros, a gente chega ali no Pico Paraná, ponto máximo do estado, a 1877, aqui em Curitiba, né, em torno de 934, e quando a gente chega aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai parar de novo em 164 metros só de altitude, ou seja, quase lá já no nível do mar de novo, né? Então, é uma fisiografia bem interessante. A gente fazendo o perfil clássico lá, né? A gente tem lá a Serra do Mar, o litoral, a Serra do Mar, o primeiro planalto, a escarpa devoniana, que na verdade são escarpa das rochas devonianas, né? O segundo planalto, o terceiro planalto, a escarpa do terceiro planalto e o terceiro planalto até chegar no Rio Paraná. Vejam que o condicionante geológico é bastante importante para essa nossa geomorfologia, né? Principalmente aqui na escarpa do terceiro planalto, que é dado é, pelos derrames aí de basaltos. Eita, toda hora eu raio aqui. Só recordando um pouquinho de história, né? O Eduardo Salamuni já falou aí bastante da questão da história do mapeamento no Paraná, mas eu queria colocar aqui um pouco alguns trabalhos que foram muito importantes. A começar lá pelo trabalho do Derby, né? Em 1878, quando ele faz ali uma descrição da geologia da região diamantífera da província do Paraná, na região ali de Tibagi, e depois o trabalho lá pelo Serviço Geológico Mineralógico do professor Eusébio de Oliveira, que fez uma excelente descrição, tanto geomorfológica como geológica, do nosso estado. Publicou esse boletim aqui, os famosos boletins do SGM, né, em 1916, e em 1925 lançou esse mapa, que já delineava muito bem as características geológicas do nosso estado, lá pelo Serviço Geológico Mineralógico. Depois vem o famoso trabalho do MAC, né? Em 1947 ele publica esse artigo aqui pelo IBPT, Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, que foi republicado em 2001, está disponível na internet. E nesse artigo tem uma série de fotos mostrando os levantamentos, os esboços magníficos do professor Mack, né, um desenhista de mão cheia, e uma série de fotos, né, fotos antigas, mas que já mostram, né, até como era o nosso estado aí há 80 anos, né, então a parte do litoral, a parte aqui da Serra do Mar, né, que é uma visão do Pico Paraná para os outros morros, aqui
mostrando os hogbacks que a gente tem no primeiro planalto, então geralmente suportados por quartzitos, né? Aqui já acessando o segundo planalto, o cânion aqui do rio Iapó, parte do cânion, né? Cortando o nosso relevo. Lembrar que os nossos rios, eles fogem do mar, né? Eles correm para dentro do estado, né? Aqui um afloramento ali da região entre Castro e Tibagi, onde mostra o contato da formação Iapó com a formação Furnas. Reparem como era esse afloramento aqui lá em 1940 e poucos, né? A gente vai ver ele depois, mais para frente ali. Aqui um perfil desse afloramento, né? As rochas riolíticas lá da bacia de Castro, os diamictitos da formação Iapó e depois os arenitos, os conglomerados da formação Furnas. Aqui já a escarpa do terceiro planalto, sustentado pelos basaltos e pelas rochas areníticas do Botucatu. E aqui já o terceiro planalto, aqui isso não existe mais, né? Foi coberto pela represa, pelo reservatório de Itaipu, mas era lá o Salto das Sete Quedas, né? Então, várias coisas desapareceram com a construção do reservatório. Nesse artigo aí, o professor Mack lança um mapa que envolve tanto Santa Catarina como o Paraná, mas vejam que o arcabouço geológico do Paraná, vindo lá do professor do geólogo Eusébio de Oliveira, já foi um pouco incrementado e é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Claro que com o desenvolvimento das atividades de pesquisa, isso melhorou bastante. Em 1953, o professor Mack lança esse mapa, bastante conciso, né? Que se a gente for levar ao pé da letra, não mudou tanto assim, né? Então, a base da geologia está aqui, né? Claro que principalmente aqui no embasamento, muita coisa foi adicionada, né? Até por conta dos dados geocronológicos, o mapeamento de mais detalhe. Mapeamento de detalhe que foi gerado aí desde essa década de 40. Então, o livro do professor Mack, né? Geografia Física do Estado do Paraná, lançado lá em 68, uma obra clássica, né? Acho que é imperativo que todos os paranaenses leiam isso, principalmente os geólogos e geógrafos. Esses trabalhos deram continuidade ali, como o Eduardo mostrou na palestra dele, com a Comissão da Carta Geológica do Paraná, né? Centrando aí em várias cartas, um para 50 mil, um para 70 mil. Infelizmente não conseguiram cumprir com tudo que era previsto por falta de verba, a comissão foi extinta depois. Alguns trabalhos da CPRM, principalmente com cartas 1 para 100 mil, a carta de Curitiba, lá em 77, que depois foi revista aqui na carta 1 para 100 mil em 2000, e a contribuição da Mineropar, né, criada em 1977, uma série de trabalhos e de revisões de mapas, compilações de trabalhos, gerou esse primeiro mapa aqui lá em 89, e depois foi sendo recalibrado conforme várias pesquisas ou trabalhos da Mineropar e compilação pela Mineropar de vários trabalhos de universidades, acabou desenvolvendo esse mapa. Então, em 2013 tinha esse mapa de 89 já atualizado, e atualmente tem os trabalhos aí do pessoal que trabalhou com o mapeamento do Serra Geral, e a CPRM com a Mineropar, com o Instituto de Águas e Terras agora, né, estão desenvolvendo o novo mapa que o Marcel apresentou aí também na palestra. Então, nós vamos trabalhar com esse mapa aqui da Mineropar, que é o de 2013, para poder ir situando as coisas. Então, quando a gente olha o nosso mapa, a gente vê, né, aqui a escarpa de acesso ao segundo planalto, o primeiro planalto, o segundo planalto aqui, a escarpa de acesso ao terceiro planalto, e essa extensa, vasta aqui, cobertura de basaltos e de sedimentos noroeste do estado. Tirando essa cobertura, a gente tem aqui toda a cobertura da bacia do Paraná. Então, o embasamento que está embaixo dessa cobertura fanerozoica é uma grande incógnita, né? A gente tem dados e informações geofísicas, mas são várias as interpretações que às vezes são feitas em cima disso. A gente pode pegar lá os arquivos da CPRM, né, publicados
com o lançamento do mapa geológico ao milionésimo. E quando a gente olha esse mapa, tem uma distribuição das idades que foram compiladas ao longo aí dos anos, se não me engano, acho que esse é 2000, esqueci de colocar aqui, e mostra aí as rochas, as idades das rochas distribuídas pelo país, né? Quando a gente olha aqui, Paraná aqui, rochas com entre 2,5 e 2,8, né? Duas manchinhas aqui, né? Mais evidentes. A gente conhece mais essa aqui, que é o complexo granulítico de Santa Catarina, né? O nome mais genérico. E lá, né, na divisa com São Paulo, o complexo de Serra Negra. Então, os migmatitos, granulitos, dentro disso. Quando a gente entra no Paleoproterozoico, também, né? O nosso embasamento, ou pelo menos um embasamento que é aflorante, né? Aparece aqui com o nosso complexo Atuba, aí já com bastante rochas, interpretadas aí uma série de datações, né, retrabalhadas durante o Brasiliano, a gente vai ver um pouquinho disso aí também. No Mesoproterozoico, a gente entra ali com os grupos Utuverava, Serra do Itaberaba, lá em São Paulo, Serra do Itaberaba, e o supergrupo Assungui. Claro que tem toda uma discussão também a respeito das idades dessas coisas. E por fim, no Neoproterozoico, a nossa formação é o supergrupo Assungui, o grupo Castro, dentro aqui do nosso Paraná, juntamente com uma série de rochas plutônicas, principalmente os granitos. Tá? Por fim, no Paleozoico, a gente entra aqui com a bacia do Paraná, lembrar que daí a gente já está na condição do Gondwana, né, antes da formação da Pangeia, mas o ciclo brasiliano já formado, a instalação dessa extensa bacia sedimentar que vem aqui desde o Paraná até o Mato Grosso, invadindo aqui outros países. Então, essa cobertura é bastante ampla. No Mesozoico, né, a cobertura dos basaltos e dos sedimentos aqui do que hoje a gente chama de Bacia Bauru. E, por fim, né, o relevo atual que a gente tem e os depósitos cenozoicos, que é difícil de aparecer num mapa nessa escala, né, mas principalmente no litoral e na calha do Rio Paraná. Então, olhando o mapa geológico do Brasil, aqui da América do Sul, né, a gente vê uma série de províncias, né, que foi adaptado lá da ideia do professor Almeida, com os dados geocronológicos, com mudanças principalmente aqui na província amazônica, né, no Craton do Amazonas, mas quando a gente olha o nosso Paraná, ele está aqui, né, parte da província Mantiqueira e parte da província Paraná. As rochas do embasamento, as rochas sedimentares e vulcânicas que vão compor aqui toda essa parte, esses 2/3 de rocha aqui de área do nosso Paraná. Quando a gente tira essa cobertura sedimentar, a gente tem, a partir dos dados geofísicos, a possibilidade de imaginar quais eram esses núcleos cratônicos, né, da mesma forma que aparece aqui no litoral, na borda oeste aqui, na borda leste do nosso estado, a gente pode imaginar alguns blocos tectônicos que estão cobertos hoje por essa sedimentação. Existem várias opções, né? Aqui coloca-se um bloco aqui, outro bloco aqui, tem gente que prefere colocar tudo isso junto, e separando esses blocos, a gente tem os cinturões de rochas metasedimentares deformadas e com granitos intrudindo todas essas sequências. Esses blocos são oriundos lá da quebra do Rodínia, e depois da quebra do Rodínia, vieram dar origem ao Gondwana. Então, o nosso Paraná está aqui, né? Aqui as rochas do embasamento que afloram, os gneiss, os granitos e os metasedimentos proterozoicos, possivelmente uma continuidade dessas rochas metasedimentares e um outro núcleo cratônico bem aqui perto do meio do estado, passando depois para a continuidade aqui da faixa Araguaia-Paraguaia, até chegar um outro cráton aqui. Tudo isso em cima de geofísica, principalmente gravimetria, né? Então aqui é um mapa gravimétrico da professora Márcia Quintas, que era da Universidade Federal do Paraná. Em cima, uma série de lineamentos traçados aí, retirados do trabalho do colega Zalan. A gente vê aqui as anomalias gravimétricas, né? E várias delas delineadas por esses lineamentos que ocorrem, inclusive, na bacia do Paraná. Então, quando a gente olha o nosso estado, a gente está pegando aqui parte dessa anomalia gravimétrica que se relacionaria
a um daqueles núcleos cratônicos. Parte aqui de rochas metasedimentares e depois outras rochas, outros blocos cratônicos com rochas metasedimentares enfiadas entre eles. Tudo isso coberto hoje pelos sedimentos e pelas vulcânicas da Bacia do Paraná. Aqui essa figura um pouco mais simplificada, né, uma das interpretações, veja aqui alguns lineamentos importantes, né, como a falha da Lancinha, o arco de Ponta Grossa. Então, toda essa interpretação geofísica, ela leva a gente a crer que existem vários núcleos cratônicos que foram colados lá no nosso brasiliano e que depois, com a estabilidade tectônica, permitiram o afundamento, a subsidência de parte desses núcleos, gerando uma calha deposicional para a bacia do Paraná. Então está aqui o nosso Paraná, né? Aqui seria um núcleo cratônico, aqui a gente teria outro, e aqui talvez uma outra faixa, né, cheia de rochas metasedimentares. Então, olhando no Gondwana, né, esse grande continente que se formou lá desde 700 milhões de anos até 500 milhões de anos, mais ou menos, a gente teria aqui vários núcleos cratônicos, descendentes da Rodínia, né, como o nosso colega professor Bley costuma falar, os filhos de Rodínia, né, que se desligaram do Rodínia, depois colaram durante o Brasiliano, o evento pan-africano, formando esse grande continente chamado de Gondwana. E nas bordas desse continente a gente tinha uma série de eventos tectônicos que às vezes a gente tinha a atividade tênue desses eventos dentro da Bacia do Paraná. Estaria aqui a nossa Bacia do Paraná, né? Ou melhor, o nosso estado do Paraná. Então a gente pode dividir essa história do Paraná em 3 fases, né? Ou formação ali do embasamento, depois da Bacia do Paraná, e as rochas vulcânicas com sedimentos mesozoicos, cenozoicos. Seguindo aqui, aquela figura lá, uma das interpretações em cima daquela geofísica, mostra aqui ó, o Cráton Paranapanema, as rochas faixa de rochas metasedimentares, né, que é continuidade até lá da faixa de dobramentos Apiaí e São Roque em São Paulo. Aqui outro núcleo cratônico, tá, que seria aí o nosso complexo Atuba, as rochas aqui do embasamento, e parte das rochas metasedimentares, principalmente da formação Capiru. O nosso Paraná está envolvendo isso. Só que o que a gente tem de parte aflorante é essa pequena mancha aqui, né? O resto de todo o embasamento está coberto. Então lembrar que tudo isso vem de uma história que começou assim com mais certeza há 1 bilhão de anos, né? Com a formação da Rodínia. Esse é um mapa, uma das propostas da Rodínia, lá de 2008. A gente tem vários núcleos cratônicos do Brasil perdidos aí pela Rodínia, né? Que é o Cráton Amazônico, o Cráton de São Luís, o Bloco Paranapanema, o Cráton de São Francisco, partes da província Borborema, o Bloco Parnaíba. Esses blocos se desconectaram da Rodínia quando a Rodínia quebrou, começou a quebrar lá em torno de 900 milhões de anos, e depois foram se juntar com outros blocos para formar o nosso Gondwana. E nessa separação foram criados oceanos, né? Foram criados locais de sedimentação oceânica, marinha, e durante a aglomeração para formar o Gondwana lá em torno de 700 milhões de anos, a gente teve o consumo desses oceanos e a deformação dessas rochas sedimentares que foram depositadas nesses oceanos. Isso deu origem ali a grande parte do nosso embasamento. Então, imaginar a quebra do Rodínia, né, essa figura aqui do professor Brito Neves e colaboradores, mostra um pouco essa ideia, né? Aqui o Cráton de Luiz Alves, o Bloco Curitiba, o Microplaca Curitiba, o Bloco Apiaí, aqui o Cráton Rio de la Plata, né? Imagine que aqui tem gente que interpreta isso aqui sendo um bloco continental, que seria o Bloco Paranapanema, desligado do Bloco Rio de la Plata. Tem gente que acha que era tudo uma coisa só. A gente não interessa muito isso. E separando esses núcleos cratônicos, né, esses núcleos crustais, uma série de oceanos, chamados aqui de Oceano Adamastor, onde a gente tinha a sedimentação. Em alguns pontos com
possivelmente com crosta oceânica, né? Em outros talvez só crosta continental estirada. Mas essa é a visão pós-Rodínia, né? E pré-ciclo brasiliano. Se a gente pensar o que compõe aqui hoje o Paraná, claro que a posição desses núcleos, isso aqui é totalmente aleatório, né? A gente não tem um paleomagnetismo para poder confirmar onde é que eles estavam exatamente, nem qual era a distância entre eles. Mas se a gente pensar, o Paraná hoje envolve partes que iam aqui desde o Craton de Luiz Alves, né? Parte do que era aqui o oceano entre o bloco Luiz Alves e o Craton do Kalahari, até aqui o nosso bloco Paranapanema. Então, a gente tem que pensar nessa visão pós-Rodínia e pré-brasiliano, porque depois desse pós-Rodínia a gente tem o brasiliano que junta tudo isso, né? Tá aqui, ó, Craton de Luiz Alves, o bloco Paranapanema, as faixas metasedimentares. Então esse é o nosso arcabouço tectônico crustal do Gondwana, e a bacia do Paraná vai se instalar em cima disso. Daí que vem até um pouco da herança tectônica que a bacia tem, esses grandes lineamentos, a falha da Lancinha, por exemplo. Tá aqui o nosso Paraná já dentro desse esquema. Lembrar que a geologia não segue limites políticos, né? Ou melhor, alguns limites políticos seguem a geologia, né? Então, quando a gente olha o Gondwana, essas massas continentais, os nossos crátons, né? Os nossos blocos crustais, colados aqui por faixas móveis, que nada mais são do que descendentes de antigos oceanos de sedimentação oceânica, e que hoje são todas rochas metamórficas e cortadas por uma série de granitos oriundos aí dos arcos magmáticos que foram desenvolvidos quando esses continentes foram se aproximando e consumindo esses oceanos. Então, o nosso Paraná está aqui, né? O bloco de La Plata, o Craton Paranapanema e as rochas metasedimentares. Fica muito bonito assim quando a gente vê os países divididos aqui, a gente vê bem o Gondwana, né? A África, a América do Sul, a Antártida, a Austrália, mas isso aí não existe, né? O que existe na verdade é isso aqui, né? Não tinha limite continental naquelas coisas, né? Não tem Brasil, América do Sul, África, tinha uma grande massa continental formada pela colagem de vários blocos com cadeias montanhosas principais que são a amálgama desses blocos que foram colados, e a gente não consegue nem pensar onde está o Brasil aqui, né? Ainda mais porque isso aqui, a gente está olhando o Polo Sul aqui em cima, tá? Então está numa visão olhando de norte para sul aqui, né? Se a gente for pensar, o Paraná está mais ou menos aqui, ó. Para você legal aqui, vamos virar isso de ponta cabeça, ó. Agora o Polo Sul está aqui mesmo, né? A gente está acostumado a ver assim, ó. O Gondwana, aqui é a Laurásia, aqui um bloco que se soltou do Gondwana, do noroeste da África, e foi seguindo em sentido a Laurásia. Toda essa parte do oceano aqui vai se fechar lá no finalzinho do Paleozoico para formar a Pangeia. Então, nossa América do Sul está aqui, na verdade. América do Sul, Austrália, a Índia, a projeção não ajuda muito. E o nosso Paraná estaria aqui, ó, pegando parte dessa cadeia montanhosa, que nada mais é do que o reflexo da deformação dessas rochas metasedimentares quando esses núcleos cratônicos colaram, gerando também o magmatismo. Então, vamos pensar nesse Gondwana como um supercontinente mesmo, tá? Essa amálgama aqui, que depois veio dar origem à nossa plataforma sul-americana, África. Então, lembrar que nosso estado está em cima desses núcleos cratônicos e dessas faixas móveis. E o que são esses núcleos cratônicos, essas faixas móveis, esses produtos pré-brasilianos e brasilianos, né? Principalmente as faixas de dobramento e os granitos. Todo o nosso embasamento tá marcado por rochas arqueanas, paleoproterozoicas, embasamento, gneiss, granulitos, cortada por uma série de granitos, né, de várias idades, e intercaladas com rochas metasedimentares, que nada mais são do que o produto da deformação da sedimentação que existia entre os oceanos. Então a gente tem várias faixas aqui, condicionadas por essas falhas NE,
e a gente vai ver um pouquinho delas. O Léo já deve ter falado um pouco delas na palestra dele, né? Então, um modelo um pouco mais antigo, mas que funciona bem, divide aí todo esse nosso embasamento lá em parte Paranaguá, Craton Luiz Alves, Bloco Curitiba, a faixa Piaí, aqui a faixa Piem. E o que são essas coisas, né? Dando um zoom aqui. O domínio Piaí, a microplaca Curitiba, microplaca que é uma crosta continental junto com possível crosta oceânica, né? Aqui a suíte do Rio Piem, parte do nosso Luiz Alves, né? A microplaca Luiz Alves, e aqui o bloco Paranaguá. Esse grande maciço aqui, cheio de granitos, né? Isso aqui eu roubei lá do Léo, né? Do Léo Cury, né? É uma palestra dele que ele faz, mas porque mostra bem o desenvolvimento ilustra bem essas faixas, né? O domínio Apiaí, com os seus granitos, com as suas faixas móveis. Lembrar que aqui para o oeste a gente tinha o bloco Paranapanema, então isso aqui é parte da faixa móvel que está coberta pela Bacia do Paraná e que cobre também ali a Bacia do Paraná, o nosso Craton Paranapanema. Então, as rochas aqui neoproterozoicas, basicamente, né, e algumas rochas mesoproterozoicas. Paleoproterozoico, pouca coisa. Então, rochas que vão ali de 2 bilhões de anos até rochas mais novas ali no neoproterozoico com 590 milhões de anos. A gente entra aqui na microplaca Curitiba. Então, essa microplaca, ela colide com o bloco Paranapanema, mas entre eles existia um oceano, né? E esse oceano foi sendo consumido, foi gerando arcos magmáticos, foi gerando deformação e metamorfismos nas rochas sedimentares que existiam aqui. E o embasamento, parte do embasamento dessa microplaca foi também sendo retrabalhada. Por isso que é difícil a gente reconstituir as idades mais antigas que o brasiliano, né? Precisa de uma série de métodos para a gente ver realmente qual a idade original dessas crostas. Aqui a faixa Piem, tá? As rochas máficas, ultramáficas de Piem, talvez produtos aí de um antigo oceano. Tá? Então, quando a gente olha toda essa parte aí da microplaca Curitiba, a gente tem principalmente o complexo Atuba, né? Onde a gente tem idades herdadas, tem zircão dentro dessas rochas, dentro desses gneiss, né? Cujo a herança tectônica deles, ou seja, se formou lá 3,1, 2,7 bilhões de anos. Tem idades também em zircão e eventos metamórficos que dão origem ali, dão eventos nessas rochas de 2 bilhões de anos, 1,4 bilhões de anos. E por fim, os eventos mais recentes, que é a migmatização, a gneissificação, o ciclo brasiliano atuando isso, em cima dessas rochas, principalmente nas bordas desse núcleo cratônico, ali com idade entre 650 milhões e 520 milhões de anos. E entre a nossa microplaca Curitiba, a gente tinha parte também das rochas metasedimentares, que foram deformadas, integradas aqui a todo esse bloco aqui Curitiba, que é principalmente a nossa formação Capiru, com idades de zircão ali de 1,8, 2 bilhões de anos. Tem algumas, recentemente foi encontrada ali idades de 1 bilhão de anos, mostrando que a idade máxima para essa formação é em torno ali de 1 bilhão de anos. Lembrar que a proveniência das rochas que foram parar nessa sedimentação que hoje está deformada. Tudo isso cortado também por granitos. Tá? Então está aqui, né, a pedreira do Atuba, com exemplos aí dos gneiss, do complexo Atuba, uma série de pedaços preservados e de crosta mais antiga, e uma faixa de migmatização muito importante. Aqui a pedreira do Parque Tanguá, né, já bastante retrabalhada. A gente tem lá a pedreira Paulo Leminski, com rochas com idade lá em torno de 2,7, 2,8 bilhões de anos, ainda bastante consegue-se essa datação lá nas rochas dessa pedreira. A parte aqui das rochas supracrustais, né, das rochas metasedimentares, os quartzitos da formação Capiru, que dão geralmente as cristas dos morros, né, todos deformados, não sei se vocês conseguem perceber aqui as dobras, né, então toda uma sequência clástica deformada, que
intercaladas de quartzito, pelitos, às vezes filitos grafitosos, falhadas por eventos tardios também, então às vezes até ritmitos, né? Coisas que sugerem de repente até coisas parecidas com turbiditos, e os nossos calcários, né? Os nossos carbonatos, os mármores, riquíssimo, com belíssimos estromatólitos, né? Mostrando aqui um ambiente bastante propício em algumas porções aí da formação Capiru, associada aqui aos estromatólitos. Cortado por granitos, né? Aqui um exemplo do granito Anhangaba, né? Alcaligranito, né? Já essas coisas nem me arrisco falar muito, senão depois a Eleonora me mata. Mas está aqui o granito Anhangaba, produtos também desse retrabalhamento crustal durante esses choques que a gente teve. A gente chega aqui na microplaca Luiz Alves, né? Ou no cráton Luiz Alves, que colidiu aqui com a nossa microplaca Curitiba, deformando as rochas deformando as rochas supercrustais, envolvendo aqui essa nossa faixa PIEM, que talvez seja um arco magmático associado a essa colisão do cráton Luiz Alves com a microplaca Curitiba. E por fim, a gente entra aqui no terreno Paranaguá, né? O Léo, que é o especialista nisso, mas essa profusão de granitos que a gente tem aqui, de gnáisses, e rochas retrabalhadas, que já está associada aqui também com a colagem do que era o cráton lá do Congo, Kalahari, que colidiu e espremeu aqui parte daquele oceano Adamastor, enquanto colidia aqui com o nosso cráton de Luiz Alves. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de blocos crustais, né, blocos cratônicos pequenos, né, não dá para chamar de um cráton, né, envolvidos por rochas metasedimentares oriundas da deformação e metamorfismo das antigas rochas sedimentares nos oceanos que envolviam esses núcleos cratônicos. Tá? Tem um modelinho aqui de um antigo, né, 92, do Bazei e colaboradores, mas que mostra um pouquinho isso, né? Aqui a colisão do bloco Curitiba com o bloco Paranapanema, que não aparece aqui na figura, formando aqui o domínio Apiaí, a Capiru. Depois a gente tem aqui a crosta, ele interpretava aqui como crosta oceânica da faixa de Piem, o cráton de Luiz Alves, chegando aqui, fechando essa crosta oceânica até colidir, né? Então a gente tem núcleos cratônicos, blocos cratônicos, que o bloco, a microplaca Curitiba, aqui a convergência do cráton de Luiz Alves no sentido aqui do bloco Curitiba, do microplaca Curitiba, Piem sendo fechado, até a colisão aqui, a formação da faixa aqui máfica, ultramáfica de Piem, e depois a aproximação do bloco Paranaguá, também comendo aqui um oceano, né, desaparecendo aqui com o oceano e colando aqui com o cráton de Luiz Alves. Então, é uma gama, na verdade, de processos seguintes, sucessivos, que vão fechando esses nossos oceanos, gerando metamorfismo e magmatismo. Tem um modelo aqui um pouco mais recente, né, na verdade, não para o Paraná, né, mas para o desenvolvimento aqui do embasamento, onde a gente tem o cinturão Dom Feliciano, o Capiru, o cráton de Luiz Alves. Então, a parte aqui do que era o nosso Rodínia sendo estirada, em torno de 980, 780 milhões de anos, o Rodínia quebrando e formando oceanos. Veja que aqui, ó, o núcleo, ou a placa, o que para a gente aqui seria a microplaca Curitiba, né, colidindo com o que seria o nosso bloco Paranapanema, aqui como é mais ao sul, né, a gente está com o cráton Rio de la Plata, formando um oceano, né, que estaria o Oceano Adamastor, toda a sedimentação lá do Capiru, das rochas supracrustais, né, as rochas sedimentares, formação de um arco magmático aqui do lado do que hoje é parte da África, que seria ali um dos nossos conjuntos de granitos, o consumo final desse Oceano Adamastor, colisão crosta continental com crosta continental, gerando intenso metamorfismo, magmatismo, deformação, e por fim,
aí a separação, né, quando começa a quebrar o Gondwana e formar o nosso Oceano Atlântico. E a gente herdou, então, esse grande cinturão aqui magmático, parte dele registrado ali para a gente aqui como o Bloco Paranaguá. Tem essa tabela antiga aqui do professor Siga Júnior, né, mas que no conjunto geral da coisa, a história é mais ou menos isso. Claro que tem mudanças, que esse trabalho em 95, né, mudaram algumas idades tal, mas no contexto geral, a gente tem essa diferenciação e acreção de material de manto de crosta, né, lá em 2,8, 2,7 bilhões de anos, então a formação desses núcleos crustais, um metamorfismo regional, né, que afeta essas rochas aí em torno de 2 bilhões de anos, e depois o intenso retrabalhamento dessas rochas, mais ou menos em torno de 600 milhões de anos. Em 600, a partir disso, a estabilização, tem os produtos finais aqui com falhas transcorrentes, né? Mas o final do Brasiliano aqui em torno de 600, hoje já está em 570 mais milhões de anos. Então a história geral é mais ou menos isso, né? Só que tudo isso, por fim, no final desse evento, uma série de falhas transcorrentes que afetam ali essas nossas rochas, gerando a falha da lancinha. Só que tudo isso está coberto, né? A gente tem uma cobertura sedimentar extensa aqui. Ao final do Brasiliano, com o início da estabilização e o desenvolvimento dessas falhas transcorrentes, a gente tem a geração de duas bacias interessantes, a bacia de Castro e a bacia aqui do Guaratubinha. Tá? Bacias associadas e controladas pelo desenvolvimento dessas falhas transcorrentes, que a gente tem uma bacia por parte, o Barão, né, o Coxinha, ele apresentou uma palestra a respeito dessas bacias, então só vou mostrar aqui porque ele já mostrou bastante disso aí, né? Aqui a bacia de Castro com os produtos riolíticos, todo um desenvolvimento também no sistema fluvial dentro dessa bacia e que tem um potencial econômico interessante, inclusive para ouro, né? Um controle bastante grande pelas estruturas do Brasiliano, principalmente as estruturas NE. Aqui é a bacia do Guaratubinha, né? O trabalho aqui do Barão, do Leonardo, mostrando aí o desenvolvimento como se fosse uma bacia do tipo Pua Parte, falhadas e com sedimentação associada a leques aluviais e magmatismo também, principalmente magmatismo riolítico, né? Então aqui os riolitos da Pedreira Aguaricana e por cima aqui dos conglomerados. Então, no final desse evento, a gente tem a estabilização de toda essa faixa aí do nosso Gondwana, né? Lembrar que a gente está dentro daquele supercontinente, e aí começa a desenvolver a parte interessante da coisa, que é a bacia do Paraná. Então a gente tem a subsidência e a instalação dessa bacia. Tem muitas dúvidas a respeito de realmente qual foi o processo de estiramento crustal, de subsidência que gerou essa bacia, mas as ideias mais aceitas aí para toda essa cobertura que vem aqui, que aflora aqui principalmente a partir da escarpa do segundo planalto até a escarpa do terceiro planalto, é aqui, né, toda essa parte de cobertura que se desenvolve por baixo dos basaltos. A gente tem uma sedimentação bastante espessa, que chega ali em torno de 5.000 metros de sedimento, desde lá o nosso Ordoviciano até o Cretáceo, e depois com uma cobertura lá do Cretáceo, já hoje associada ao que a gente chama de Bacia Bauru. Então, talvez a origem disso esteja associada a esses pequenos rifts, né, pequenos grabens, né, ajustados a essas falhas herdadas do Brasiliano. Tá? Esses grabens antigamente eram até interpretados como direção NE, né, como direção NW, desculpa, mas as ideias hoje é que tem esses horsts e grabens de direção NE associadas à reativação, ao finalzinho da ativação desses lineamentos brasilianos, gerando grabens que foram preenchidos no início da bacia, que depois passou por uma subsidência crustal mais ampla, né, mais associada a um tipo de bacia intracratônica. Então, no início do desenvolvimento desses grabens, a gente tem uma primeira sequência sedimentar ali depositada nesses grabens, pouco desenvolvida aqui no estado do Paraná, né, mas mais desenvolvida
nos estados lá de Goiás, Mato Grosso, que começa com a sedimentação clástica, né, nesses grabens, separado pelos horsts, sedimentação clássica associado à formação Alto-Garças, que passa por um período de ambiente glacial, ou pega uma rebarba do ambiente glacial que se desenvolvia no Ordoviciano, principalmente lá no norte da África. Então tem uma periferia glacial aqui com registros dos diamictitos da formação Iapó. E depois, com o término dessa glaciação, a gente tem a invasão desses grabens por águas oceânicas que adivinham aqui da região oeste da América do Sul. Lembrar que a gente não tinha ainda a Cordilheira Andina, né? A Cordilheira Andina ela vai se desenvolver principalmente lá no finalzinho do Cretáceo, no Cenozoico. Mas aqui a gente tinha o mar invadindo essa região, inclusive aqui onde hoje é a pré-Cordilheira Andina, a gente tem toda essa faixa aqui de sedimentação marinha, né? A sedimentação marinha paleozoica está toda deformada, sorguida aqui hoje lá no alto dos Andes. Então a gente tem dentro disso aí também, dentro desses grabens ocorre rochas vulcânicas que foram encontradas em um poço, aqui o basalto Três Lagoas, né, datado lá do Ordoviciano, numa profundidade de 4.500 metros, né, e que permite a gente ter a datação aí dessas rochas sedimentares de forma indireta. Então, esses grabens vão sendo ampliados, começa uma subsidência mais cratônica mesmo, e vão sendo invadidos pela água que vem aqui do antigo, ou do proto-pacífico, vamos chamar assim, né? Tá aqui a formação Alto Garças, mas isso aqui é lá no Mato Grosso, tá? Muito parecida com a formação Furnas, só que um pouco mais litificada, tá? Aqui essa mancha cinza, não dá nem para ver direito, mas tem alguns pedaços de clastos aqui. É um diamictito, né? Um diamictito cinza da formação Iapó. Não tem fotos aqui do Vila Maria, infelizmente não tenho e nem sei onde tem aqui no Paraná. Pouquíssimo desse Iapó também é aflorante aqui no nosso estado e cobertos depois pela formação Furnas. Esse aqui é o afloramento que o professor Mack descreveu lá em 1940 e pouco, tá? Hoje não tá, hoje tá cheio de mato, né? A gente vai vendo que a gente está ficando velho por causa da quantidade de mato que vai crescendo nos afloramentos que a gente conheceu, né? Então, tá aqui a formação em Iapó. Depois da formação em Iapó, a gente tem um período de erosão, e aí vem a sedimentação da formação Furnas e Ponta Grossa lá no nosso Devoniano. Então, a gente entra nessa outra sequência, o nível do mar baixa, né? A gente instala sistemas fluviais e marinhos rasos, bastante conglomerados. Lembrar que a vegetação começa a tomar conta da nossa terra aqui a partir do Devoniano, né? Então, a sedimentação era bastante grossa, bastante clássica, né? A gente não tinha desenvolvimento dessa erosão química que a gente tem hoje. Então, olhando a formação Furnas, o mar vai invadindo, começa com sistemas fluviais, marinhos rasos, mas depois a gente tem no Devoniano o ápice do nível do mar no mundo até, né? Tem um evento de nível do mar bastante elevado no Devoniano e invade toda essa região da bacia do Paraná, passando da formação Furnas para a formação Ponta Grossa. Está aqui a formação Furnas, em cima da formação Capiru, né? Uma extensa superfície de erosão que vai aqui do Paraná até lá o outro lado da bacia, a parte oeste da bacia, bastante aplainado, e começa com conglomerados, né, bem desenvolvidos, com maciços, tem hora que parece até leques aluviais, mas vai passando para sistemas com estratificações cruzadas, acanaladas, e para o topo, uma série de sequências dessa sedimentação, mas sempre com uma tendência de afinamento da granulometria para o topo. Presença de equinofósseis, né? Acho que quase todo mundo conhece ali perto do pedágio, indo para Ponta Grossa, equinofósseis que sugerem aí essa variação do nível do mar, ora com porções associadas a foz de rios, né, rios grossos, né, e depois a inundação desses rios cada vez mais pela subida do nível do mar. Está aqui uma paleogeografia, uma proposta de paleogeografia do Milani e do Almério, né, onde a gente tem aqui os rios Braideri, né, correndo para a bacia, está aqui o Paraná, né,
e o nível do mar subindo, invadindo aqui por onde hoje é os Andes, né? E que vem cobrir toda essa região. Então, no Devoniano, a gente tem um nível do mar bastante elevado. Está aqui a América do Sul, né? Essas projeções são legais, mas para a gente ficou pobre, né? Mas dá para perceber aqui, ó, a bacia do Amazonas, a bacia do Parnaíbe, a bacia do Paraná vai estar aqui embaixo. A ideia é de que até elas talvez tivessem tido uma ligação durante esse Devoniano. Então, aqueles rios eles vão sendo invadidos por esse mar e a gente tem a sedimentação de uma plataforma bem desenvolvida, cheia de folhelhos produtores de gás, né, geradores de gás, que é a formação Ponta Grossa. Essa passagem da formação Furnas está bem marcada ali na entrada ali no acesso a Tibagi, quando a gente vem de Castro, né? Então existe um conjunto de camadas chamada camadas de transição que sai lá da sedimentação mais típica do Furnas para os folhelhos da formação Ponta Grossa, da base da formação Ponta Grossa. Essas camadas aqui transicionais são arenitos finos, siltitos, intercalados com argilitos, cada vez mais para o topo vai ficando cada vez mais folhelho. Até chegar aqui, a gente entra nos folhelhos aqui do topo da formação Ponta Grossa. Isso aqui já foi tido como sendo uma discordância, né, ou na verdade uma paraconformidade, não bem uma discordância, mas uma parada de sedimentação no tempo. Mas hoje a ideia é que, na verdade, foi bem transicional mesmo. Aqui uma cara do Ponta Grossa, né, nem tenho muita foto do Ponta Grossa, porque é aquela coisa cinza, preta, não tem muito o que fotografar, né? Mas tem hora que ela tem intercalações de arenitos, né? Tanto que a gente tem uma fase onde esses arenitos acabam predominando em algumas porções e cheia de matéria orgânica que vai gerar principalmente gás, que é o gás que deu origem até ao campo de Barra Bonita, lá na região de Pitanga aqui do estado. Tá? Aqui os folheiros eles alteram muito facilmente, né? Mas algumas intercalações de siltitos, arenitos, às vezes até com feições que lembram pequenos ramouquis, dá para ver aqui uma zona de falha também, né? Uma falha reversa afetando essa camada aqui. Aqui algumas lentes arenosas, às vezes nessas lentes arenosas a gente tem sugestão de até algumas estruturas do tipo Ramouki associadas a tempestades. E riquíssima em fósseis também, né? Língula, os nossos trilobitas, vegetais, alguns tipos de vegetais que estavam começando a ocorrer. Por fim, no Carbonífero, bem marcado no nosso estado, a gente tem a representação da glaciação gondoânica, né? E o Wesley deve ter falado a respeito disso aí, já que está trabalhando na parte do mapa nessa área e é um especialista dentro disso. Então, essa grande glaciação aqui, carbonífera, permocarbonífera, né? Avançou por toda a bacia, gerando uma erosão aí muito grande, né? Quase 50 milhões de anos de erosão. E quando essa glaciação começou a ir embora, foi deixando os resultados da sedimentação dessa glaciação perdida por aí. Então a gente entra nesse outro grande sistema de sedimentação. Vejo aqui todo esse intervalo de erosão, né? Vários milhões de anos de erosão. Escavou parte da formação Ponta Grossa, escavou parte da formação Furnas, formando paleovales aqui importantes até para a migração e concentração de gás. Por exemplo, o gás da formação Ponta Grossa está aprisionado aqui em arenitos da formação do grupo Itararé. Então vamos ver um pouquinho aqui dessa sequência, começando pelo grupo Itararé, né? E o grupo Itararé é uma festa, né? Para quem gosta de rochas e estruturas sedimentares, está tudo lá. A gente tem uma superfície de erosão aqui bem marcada, o grupo Itararé, as rochas do Itararé em cima da formação Ponta Grossa, formando uma superfície de erosão bem definida. Paleovales, que não são coisas de afloramento, né? São coisas de regionais, tá? A gente tem então, no momento que essa geleira vai deixando o local aqui, ela vai produzindo, além dos depósitos típicos de geleira, que são pouco preservados, vai produzindo uma série de retrabalhamentos desses depósitos sedimentares na forma de outros tipos de sistemas deposicionais associados à periferia dessa geleira, né? Então a gente vai ter uma festa de tipos de ambientes aqui, desde ambientes fluviais, leques aluviais, fluviais, deltaicos, marinhos,
lacustres, tudo que é possível a gente entender dentro de um sistema glacial. As feições de erosão, né, como as estrias lá de Whitmarsum, ou os sulcos lá de Whitmarsum, bem preservados, a gente tem um dos sítios geológicos lá. Os diamictitos, né, que nem todos são tilitos, ou poucos são tilitos, na verdade, muitos são rochas glaciais já retrabalhadas com fluxo de escorregamento de massa, o Wesley deve ter falado para vocês também, mas ricos em vários tipos de clastos, né, seixos de granitos, de gneiss, de quartzito, seixo de diamictito dentro de outro diamictito, mostrando às vezes o retrabalhamento que esses depósitos têm ao longo da formação do grupo Itararé. Fluxos de massa, né, onde a gente tem camadas de arenitos da deposição do Itararé, que correm junto com esse fluxo de massa e vêm compor aqui parte desses diamictitos como grandes blocos que foram mergulhados dentro desses diamictitos. Tá? Arenitos, que muitas vezes lembram até turbiditos, tá? Isso também a gente tem uma fase bastante expressiva disso na bacia. E folhelhos, né, ritmitos, folhelhos, chamados às vezes de varvitos, né, com estruturas ali tracionais. Não se preocupe que ninguém morreu aqui não, tá, pessoal? O caminhão passou, ainda não morreu, tá? Não foi dessa vez. Mas uns ritmitos bem desenvolvidos. Algumas estruturas aí glaciotectônicas, né? Feições bastante curiosas, né? Como aqui o monumento lá da Pedra Caída, outro sítio geológico lá na região do Rio Negro, aqui no Paraná. Bem bonito, né? Foi até capa lá da revista Episodes, quando o Congresso Brasileiro, o Congresso Internacional foi aqui no Brasil, lá no ano de 2000. Dentro aqui dessa sequência, então, quando a glaciação vai embora, a gente entra numa outra sequência. Vamos ver essa parte aqui, então, que envolve o nosso grupo Guatá e o nosso grupo Passa 2. Então, o gelo vai embora e com o ajuste isostático e eustático do nível do mar aí, a gente tem a geração de uma série de deltas, né, que correm para dentro dessa bacia de várias direções, que vão vão dar origem à nossa formação Rio Bonito. Correm para dentro desse oceano, né? Então, a gente vai ter deltas, ambientes estuarinos, planícies de marés associadas a essa nossa formação Rio Bonito. Aqui no Paraná, ela começa bem desenvolvida com sistema fluvial, principalmente meandrante, né? A gente tem carvão associado a essa sedimentação aqui, que é o carvão explorado ali na região de Figueira. Depois o nível do mar sobe um pouquinho, a gente tem implantação de uma plataforma relativamente rasa ali, e depois os deltas avançam para dentro do oceano, gerando a formação Siderópolis, que lá em Santa Catarina é onde está o carvão, né? Então o nosso carvão aqui é da base da formação Rio Bonito, enquanto lá em Santa Catarina ele está associado já mais ao topo da formação Rio Bonito. Aqui um afloramento da formação Rio Bonito, também dessa base da formação Rio Bonito, do membro São João do Triunfo, né? Riquíssimo em fósseis de vegetais, né? Vários tipos de vegetais. Esse afloramento aqui é bastante conspícuo, a presença desses vegetais. Aqui uns arenitos com estratificação cruzada canalada, mostrando aí uma sedimentação típica de deltas, de feições já transicionais do continente para o ambiente marinho. A série de icnofósseis também, aqui caules, né, tem Grosoptes, Licópteres, tem toda uma gama de fósseis aí, às vezes são fósseis bem bonitos também. O oceano, o nível do mar dá uma subida, né, esses deltas vão sendo afogados, aí a gente tem a formação Palermo, que é uma desgraça, né, siltitos, folhelho cinza, é duro ter um afloramento bom da formação Palermo, aqui no Paraná eu não conheço nenhum. Esses folhelhos que vão ficando empastilhados, tem muita bioturbação, às vezes tem intercalação de lentes arenosas, mas é muito ruim mesmo o afloramento do Palermo aqui no Paraná. Por isso que eu tomei a liberdade de colocar uma foto do afloramento, do único afloramento legal que eu conheço do Palermo, que é lá em Santa Catarina, perto de Lages, tá? Aqui sim a gente tem a base da formação Palermo, né? Quando a gente sai do Rio Bonito e vai entrando no Palermo, quando esses deltas vão sendo afogados, com um monte de estrutura sedimentar, típico de planície de maré, de uma plataforma rasa,
uma série de bioturbações, vários tipos de bioturbação, mostrando o afogamento desses deltas. E depois desse afogamento, a gente tem ali um isolamento desse oceano. O nível do mar não varia muito, mas esse oceano fica com a sua ligação que tinha aqui com o Proto-Pacífico bastante restrita, e a gente vai ter o desenvolvimento da formação Irati, dos folheiros betuminosos da formação Irati, e dos siltitos e folheiros da formação Serra Alta. Então a gente desenvolve lá o membro assistência, o membro taquaral, folheiros, alguns carbonatos também na formação Irati. Em São Paulo, os carbonatos são mais desenvolvidos, né? Então aqui está uma paleogeografia também proposta por Milano e França. Essa ligação dos oceanos ficaria bastante restrita. Aqui em São Paulo, a gente tem nas bordas desse oceano mais desenvolvimento de carbonatos. Aqui no Paraná já não tem tanto, mas por outro lado a gente tem os folheiros ricos em matéria orgânica, geradores de óleo, né? A gente tem geração de óleo e também a formação Irati, ela é enamorada por soleiras, né? Então, quando vem lá o magmatismo do Serra Geral, as soleiras adentram muito aqui o Irati, gerando também um pouco de maturação nesses óleos, o que dá origem lá aos folheiros betuminosos que são explorados na Petro-6. Fósseis, né? Que não tá bom para ver, né? Tem umas costelinhas de mesossauros aqui, e a formação iratira funciona como um marco, né? Ela tem uma espessura relativamente pequena, né? Em torno de 80, 100 metros de espessura máxima, mas ela se desenvolve por toda a bacia do Paraná, inclusive avançando lá para o seu correlato na África. Então ela serve como um marco, na verdade até um marco cronoestratigráfico, por ter esses fósseis típicos dela. Tá? Esse oceano, ele retoma uma abertura com o Proto-Pacífico e a gente tem o nível do mar alto, o último nível do mar alto dentro da bacia do Paraná, que é a nossa formação Serra Alta, muito parecido com a formação Palermo. E quando essa formação, a gente vai para o topo em direção a essa formação, a gente começa a ver que esse oceano vai embora e nunca mais volta para a bacia. A gente começa a ter uma continentalização desse oceano, com intercalação cada vez mais de arenitos e ambientes mais oxidantes, né? Até aqui a gente vem com rochas, desde o Palermo até o Serra Alta, com rochas bastante cinza, escuras, né? Um ambiente mais redutor. E a gente começa no topo da formação Serra Alta a entrar num final de mar, né? O nível do mar começa a descer, né? Começa a ir embora e nunca mais a gente vai ter um mar. Começa a ser substituído por ambientes transicionais, de deltas, por ambientes fluviais, até chegar lá num ambiente quase já desértico. Então a gente começa a ter aparecimento de camadas de carbonatos, um pouco de carbonato, né, dentro da base da formação teresina. Essa passagem da formação Serra Alta para a formação teresina, ela é bastante intercalada, não tem um limite muito marcado para isso, mostrando essas sequências, né, ora mais arenito, ora mais folhelho. Então fica difícil a gente delimitar, aqui é a formação teresina, aqui é a formação Serra Alta. Como é difícil no nosso estado, principalmente no norte do estado, separar o que é formação Palermo, o que é formação Irati, o que é formação Serra Alta, às vezes é bastante confuso, que parece não ter tido muita variação em alguns pontos dentro dessa sedimentação nessa época. A formação teresina, conforme a gente vai indo para o topo dela, ela vai mostrando ambientes continentais cada vez mais rasos. Ainda aqui a gente tem alguns tipos de ramouki, né? Mas já com uma sedimentação um pouco mais grossa, perítica. Começam a aparecer alguns calcarenitos, estratificações associadas à sedimentação de planície de maré, arenitos já mais marrons, né? Começa a ter uma predominância de ambientes oxidantes. Carbonatos também formados aí muitas vezes por coquinas, né, mostrando recifes já de ambiente plataformal bem raso, e começa a ter uma intercalação de siltitos, de arenitos bem típica, inclusive com gretas de contração, cada vez mais ambiente, mais areia no sistema e mais roxo, né? Até que a gente entra na parte da formação Rio do Rastro. Então, aquele mar vai embora e começa a se instalar ambiente fluvial, ambiente lagunar e depois um ambiente mais
desértico, fluvial, passando por um deserto, que seria a nossa formação Rio do Rastro e a nossa formação Piramboia. Então sedimentação, vem essa sedimentação bastante profusa da formação Rio do Rastro, os folhelhos arroxeados, intercalados com arenitos avermelhados. Na base dessa formação a gente tem ainda o membro Serrinha, né, que é a passagem gradativa da formação Teresina para a formação Rio do Rastro. Então a gente começa a ter ambientes mais lagunares, mas vai passando depois para ambientes mais fluviais. Fluviais, às vezes até com algumas dunas que sugerem já ter alguma coisa de ambiente desértico, intercalações de arenitos com folhelhos. Já passou meu tempo, né, mas estou terminando. Aqui a gente tem então já o membro Morro Pelado, né, começando a passar porque a gente tem que seria a formação Piramboia. Piramboia é uma grande discussão ainda. Ela é bem marcada lá em São Paulo, né, mas quando a gente vem aqui cada vez mais para o sul, ela começa a ficar complicada e tem hora que, tipo em Santa Catarina, tem gente que acha que não tem Piramboia, tem gente que acha que tem. Então, existe uma dúvida se realmente isso aqui é Piramboia ou se ainda é Rio do Rasto, mas mostra essa passagem cada vez mais para a continentalização. Aqui, ó, o Rio do Rasto, né? O que seria o nosso Piramboia aqui no estado? Isso aqui é ali na região da Serra do Guarapuava. E em cima desse nosso Piramboia, a gente tem um intervalo de discordância que é de todo o nosso Triássico, né? Tá aqui o Piramboia, as feições aqui, estratificação de dunas, né? Algumas dunas associadas ainda a ambiente fluvial, outras já associadas mais à implantação do início de um sistema desértico. E depois do Piramboia, a gente tem esse grande intervalo de seca, né? A gente entra no Triássico, um grande intervalo de erosão também. A gente está no meio do Gondwana, na verdade, no meio da Pangeia, né? A gente tem a Pangeia toda formada aqui. Então, um ambiente bastante seco, onde a bacia do Paraná não se desenvolveu, né? A gente tem todo esse intervalo aqui de erosão. Tem um pouco de sedimentação triássica lá na bacia do Paraná, na parte do Rio Grande do Sul. Mas aqui no Paraná, em Santa Catarina, a gente só começa a ter sedimentação novamente lá no Cretáceo, quando a gente vai ter a sedimentação dos arenitos da formação Botucatu e as rochas vulcânicas da formação Serra Geral. Então a gente entra aqui na escarpa, né, que dá acesso ao terceiro planalto com a sedimentação do Botucatu, as dunas do Botucatu, né, no ambiente tipicamente desértico, e que é importante porque dá origem ali ao nosso aquífero Guarani, com a profusão de água subterrânea importante para a sociedade. Quando a gente começa a ter a quebra do Gondwana, aqui já lá no Cretáceo, né, indo para o final do Cretáceo, a gente tem o início do estiramento crustal desse nosso Gondwana, mais ou menos 130 milhões de anos, que vai gerar um magmatismo que dá origem às nossas rochas do Serra Geral. E esse magmatismo vai estar registrado por diques, silos, basaltos. Então toda essa cobertura no nosso meio oeste Paraná, grande parte dela coberta por essas rochas vulcânicas, por essas rochas ígneas, né? Uma série de diques que cortam tudo isso e uma série ainda de silos, né? De soleiras, às vezes até grandes. Esse mapa não dá para ver legal, mas tem uma série de soleiras aqui bem pronunciadas, né? Então toda essa parte mesozoico-cenozoica é que compõe aqui a nossa parte central, oeste do nosso estado. Tá? Esse magmatismo, o Otávio já falou aí um monte disso, né? Não vou nem entrar muito no detalhe, mas ele tem ali uma série de idades e uma série de diferenciados que estão sendo mapeados aí, que foram mapeados, estão sendo agora, vão compor aí esse mapa novo que está para sair. Os diques, né, que às vezes estão feições pronunciadas no nosso relevo, aparecem principalmente em imagem de satélite, de foto aérea. Esses diques cortam aqui, por exemplo, a formação Capiru, tem esse dique vermiforme aqui, né? Cortam também os sedimentos de toda a bacia do Paraná, né? Tá ruim aqui, né? Mas tem todo um dique aqui, tem escala aqui, né? Então,
eles estão por toda a bacia do Paraná. Às vezes os diques cortam os derrames, tá? Então tem uma quantidade de diques mais recentes até, ou da fase final desses derrames, que cortam os próprios derrames. Na Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, tem umas feições bem bonitas. O Otávio deve ter mostrado coisa parecida. Cios, né? Cios que adentram aí vários tipos de rocha, aqui cortando rochas introduzindo, né, rochas da formação teresina, mas bastante cios, né, dentro da formação Irati, cios às vezes com espessuras bastante grandes. E por fim os basaltos, né, os nossos derrames. Tá aqui, né? Isso aqui é as cataratas do Iguaçu, né? Só que agora, né, nessa época de seca, é bem mais bonito assim, né? Fica bem mais visual, né? Mas uma série de derrames com todos os seus diferenciados, com feições bem bonitas. O Otávio mostrou coisas bem mais bonitas que isso, mas aqui ele perto de Guarapuava, as junções colunares desses derrames. E os diferenciados, né? As diferenciadas ali dentro do nosso, dos nossos basaltos, principalmente ali na região de Palmas, além dos gabros, um monte de feições que o pessoal tem mapeado. E por fim a gente chega lá no que hoje a gente conhece como Bacia Bauru, né? Tem gente que até gosta de chamar isso aqui de outra bacia, né? Bacia Serra Geral, né? Mas aí começa, tem gente que ainda usa Grupo Bauru, né? Mas hoje a gente até nem está pintado aqui porque foi considerada nesse trabalho aqui do pessoal da Petrobras como sendo outra bacia. O Luiz Fernandes estudou bastante isso aí, né? A gente tem aqui no Paraná a parte aqui que envolve principalmente os arenitos Kaiowá. Então, uma região também bastante árida, com desenvolvimento de leques aluviais, sistemas lacustres, sistemas eólicos e também com vulcanismo associado a essa sedimentação. Tá? Vulcanismo diferenciado, aqui o arenito Kaiowá. Esse vulcanismo lá do finalzinho do Cretáceo, começo do Cenozoico, vai ser responsável também pela formação de uma série de plugs alcalinos, né? Que vão dar origem ali, por exemplo, às alcalinas de Laje e às alcalinas de Tunas, tá? Então aqui está a parte de Tunas, né? Explorada lá principalmente para rocha ornamental e bem a Eleonora falou ontem sobre essas rochas aí. E por fim a gente tem a formação do que é a nossa plataforma sul-americana, né? A configuração da Serra do Mar. E nessa configuração da Serra do Mar, a gente tem a geração de um rift e na beiradinha desse rift, né, na pontinha desse rift, a gente tem a formação da geração da bacia de Curitiba. Tá? Uma manchinha sedimentar aqui, muito parecida em sedimentação com a bacia de São Paulo, com a bacia de Taubaté, com a bacia de Resende, principalmente no desenvolvimento de sedimentos de leques aluviais. Foi trabalho aí do Eduardo no doutorado dele. Está aqui a seção típica lá da formação Guabirotuba, né? Composta principalmente por lamitos esverdeados, intercalados com algumas lentes arenosas com a cruzada, bem típica de leques aluviais, no caso aqui as porções mais distais desses leques aluviais, em clima árido, semiárido. Recentemente foram encontrados uma série de fósseis aí nessa formação. Isso aí é associado ao surgimento da Serra do Mar, né? Então os granitos que compunham lá compõem o nosso embasamento foram sorguidos com o desenvolvimento aqui das bacias marginais brasileiras, bacia de Santos. No meio da Serra do Mar, a gente tem o desenvolvimento de um grabe, que vai ser lá a bacia de Taubaté, bacia de Resende, bacia de São Paulo e a bacia de Curitiba. Então, além da tectônica associada aqui à formação das bacias marginais brasileiras, a gente tem também uma subsidência da bacia do Paraná associada ao peso dos basaltos, que contribuiu aqui para o surgimento, falhamento dessas áreas aqui da nossa Serra do Mar, inclusive aproveitando antigas estruturas do embasamento. E toda essa configuração dá origem à nossa rede de drenagem que a gente tem hoje. Tá? A rede de drenagem e a sedimentação cenozoica, lá para a parte do noroeste do estado, com os depósitos de cascalhos bem interessantes, inclusive alguns com presença de alguns artefatos líticos. Tá? E o nosso relevo, né? Principalmente aqui a taça de Vila Velha, a bota de Vila Velha.
Bom, a gente fala da bacia do Paraná, né? E sempre foi, às vezes, a bacia do Paraná não tem tectônica, né? Isso é mentira, né? Ela tem tectônica, uma tectônica que vem herdada dos eventos tectônicos da margem do Gondwana. E, inclusive, é por isso que a gente consegue ver essa série de lineamentos herdadas do embasamento e reativados em vários estágios. Mas isso é uma outra história, né? Então, todos esses lineamentos que estão na nossa bacia, inclusive aqui no Paraná, onde a gente tem uma presença bastante marcante desses lineamentos, a gente tem a reativação de falhas do embasamento que afetam a bacia do Paraná. Na Petrosix, por exemplo, a gente tem falhas lá que são nada mais do que reativação dos lineamentos aqui da falha da Lancinha. Tá? Então, isso aí é tudo oriundo dos eventos tectônicos que estão ocorrendo na margem aqui do Gondwana, né? O choque da Patagônia aqui na orogenia sanrafaélica nessa borda. Isso aqui foi colado lá no Permiano, né? Durante a fase de formação da Pangeia. Deforma as rochas aqui da bacia de Laventana. A gente só vai ter uma tectônica tênue disso, mas tênue ao ponto de reativar essas estruturas. Então, além dessa parte tectônica, quando a gente rompe o nosso Gondwana, os eventos de extensão também vão afetar toda a nossa bacia. E isso está aí nas nossas rochas, né? Aqui em foto aérea, a gente vê ali em frente a Vila Velha, né? Na fazenda Rivadavia, a gente vê as rochas do, do Itararé, né? Da base do Itararé todo fraturado, né? Todo falhado. A gente vê rochas lá na região de Tibagi também com uma série de zonas de cisalhamento. Lá na formação Botucatu, desenvolvimento de belíssimas zonas de cisalhamento lá na região de São Jerônimo, né, mais ali para o norte do estado. A intrusão dos próprios diques, ela segue também a orientação de alguns tipos de orientação de lineamentos que tem na bacia. Mas dava para ficar falando mais uma hora aqui se fosse isso. Bom, como a gente viu o Paraná no antigo, né, lá no Proterozoico e lá no nosso no nosso Paleozoico, aqui está uma projeção de Escotésia, né, para o mundo, como seria o mundo daqui a 150 milhões de anos, né? Claro que isso aqui ninguém sabe se realmente vai acontecer, mas a gente começa a consumir o Oceano Atlântico, né? E a América do Sul vai se aproximar da África, e o Paraná estaria aqui, né? Tá até meio que superdimensionado aqui. E seria legal, né? Porque a gente começaria a ter vulcão, precisaria ir lá para os Andes para visitar vulcão, né? Teria terremoto também, né? Então aqui é 150 milhões de anos e aqui é 200 milhões de anos, né? O cara foi generoso aqui com a gente ainda, porque aqui vai estar tudo deformado, né? Para consumir tudo que a gente tem de oceano aqui Atlântico, né? Até chegar nisso aqui, né? A gente precisa de muita coisa, tá ok? Passei um pouco do tempo aí, né, Otávio? Mas era isso aí, beleza? Beleza, Mancini? Muito obrigado pela palestra. Excelente. E nesse finalzinho ali, né? Eu É. não só vulcões, mas um pouco mais de neve, né, pra gente aqui. Se tiver umas altitudes um É, pouco mais ali. é. Não precisa ir mais para Bariloche, né? Sim. Então, então eu só queria fazer um breve. Antes de fazer um breve encerramento, eu queria dar os parabéns, fortes parabéns para Mancini, naquela distância de 1,5 m, devido à pandemia. Mais um forte abraço para o Mancini pela didática e pelo resumo espetacular da geologia do Paraná. Foi realmente uma belíssima palestra. É um panorama, né? Nós temos tempo para perguntas e o Marcel vai coordenar isso como é o habitual. Deve ter pergunta, não. Bastante comentário, tem ao todo. A assistência é muito boa, mesmo com esses outros eventos paralelos aí. Chegou a quase 70 pessoas, 66, na real. É bem alta. Isso aqui é quarentena, né? O pessoal não tem o que fazer, né? E tem 70 comentários aqui.
E vou Nossa. colocar alguns aqui, não dá para mostrar todos, né? Teve... Colocar um da Leonora aí. Muito legal ver o E nosso Paraná, entre aspas. Porque você, né? Nosso Itararé. Como o Mancini falou, viajando pelo tempo geológico. Parabéns pela palestra. O ela Mancini, você está vendo os comentários da tela, né? Você está vendo a gente agora? Tirou tô outra tela? da Fernanda aqui. Vou colocar alguns Obrigado, aqui. Fernanda. O pessoal falando de saudade dos campos de estratigrafia lá. Eu também, com certeza. Melhor campo da Nossa, o Thales, ó, tá vivo ainda. Strat. Eu que agradeço aí. Bom, foi corrido, né? Eu achei que ia falar em 1 hora, mas sempre passa, né? É, normal, né? E aqui também é bom porque não tá todo mundo dentro de uma sala, né? Tá cada um na sua casa aí, pode pegar um cafezinho, Eu tô enquanto vai no embaixo do banheiro. cobertor. Deixa eu ver, aqui tem o professor Germani, colocou aqui, ó. Excelente aula, professor Mancini, muito obrigado. Extensivo aos organizadores também. Pelo exposto, os sismos que eventualmente ocorrem em nosso Paraná não indicam que teremos mar novamente, mas sim montanhas, vulcões e mais terremotos, correto? May the force remain with you. Com você também, Germã. Ó, Germã, assim, aquelas reconstruções ali de 150 milhões de anos, 200 milhões de anos, são chutes, né? Um cálculo hipotético universal de tentativa estimada. Porque a gente não sabe se realmente a tectônica vai continuar como está, então são cálculos, são projeções baseadas em cima do que a gente tem de tectônica hoje, mas conforme vai evoluindo as placas tectônicas, a gente tem uma série de entraves para o desenvolvimento dessa tectônica. Por exemplo, imagine abrolhos tentando entrar em subducção embaixo aqui do litoral brasileiro, da costa brasileira. É um empecilho, né? O platô de São Paulo lá, que a gente tem embaixo do oceano, é uma cadeia de montanhas. Então, não se sabe exatamente como isso aí vai virar, né? Mas a tendência é a gente ter, pelo menos aqui no Paraná, né? A gente ter. A gente não vai estar aqui, né? Vai ter alguma pandemia que vai acabar com a gente mesmo. Mas a gente vai ter, se seguir esse padrão, montanha mesmo, vulcão, terremoto. O pessoal do Nordeste que brinca, né? Tem a visão pessimista e a visão otimista de quando isso acontecer lá, né? Que a visão otimista é, pô, além de praia, a gente vai ter montanha. E a pessimista é, puta, além de seca, nós vamos ter terremoto. Então fica essa. O Blay até deu o nome para esse futuro continente aí, que é a Amásia, né? As Américas e a Ásia junto, né? Aí eu já vi gente falar que não, que tem que ser Amerásia, porque tem a Europa também. Só não sei onde é que vão botar a África nisso, né? O Antônio Ricardo comenta aí também. Realmente vai estar disponível no YouTube depois. A gente está subindo essas lives e fica lá. Ah, beleza. Ótimas aulas. Eu acabei não colocando aí um slide de referência, eu vou ver se depois eu coloco, se der para pôr. Ele pergunta Abraço aí aí, Ricardo. se recomendações de leitura, né? Pô, só tem amigo aí, por isso que estão falando bem, né? O Mancini, diferenciar o Botucatu do Piramboia no campo, assim, para quem não mexe tanto, né, com as partes sedimentares, tem algumas dicas? Como que é isso? Cara, é difícil, viu, Marcel? Porque assim, tem um piramboia que é bem cara de piramboia mesmo, que ele é menos selecionado, tem um pouco mais de argila, enquanto o botucatu, típico botucatu mesmo, ele já é bem mais selecionado, mais silicificado, as estruturas, as estratificações são maiores, mas tem um intervalo ali que, tipo, em São Paulo, tem hora que você fica em dúvida se é piramboia ou se é botucatu, sabe? Que parece uma coisa meio que mais gradativa até. Já lá em Santa Catarina,
não parece ter muito piramboia mesmo. Tem um afloramento típico lá em Santa Catarina que é uma briga, né? Você leva o pessoal de São Paulo lá, todo mundo chama de piramboia. O pessoal que era aqui do Paraná ou do Rio Grande de Santa Catarina vai lá, é Botucatu. Então até a gente brinca, né? O Pirancatu ou Botucamboia, né? Não sei se você lembra lá daquele afloramento lá, indo para Curitibanos. Hã? A gente vai em Strate lá. Então, assim, tem um trabalho do pessoal lá da Unesp, lá, a Maria Rita, o Vufutai, que eles fizeram levantaram alguns parâmetros para tentar diferenciar lá em São Paulo, mas, assim, não é uma regra, sabe? É muito mesmo do mapeamento, de entender as associações, como é que elas estão. Tem uma coisa, assim, muito característica mesmo. Tem os extremos, né? Aí você consegue ver bem mesmo, mas tem um intervalo ali que nem sempre aflora, né? Mas que às vezes é meio complicado mesmo. Certo, obrigado. Ah. Acho que é isso então, Otávio, também. Só colocar esse comentário aqui do Hugo, e na verdade eu discordo dele, mas enfim, né? Ele quer que fique mais quente para ele poder tomar mais cerveja. Bom, queria agradecer e parabenizar aí a SBG, a SPRM, a AGEPAR por esse evento aí, achei bem legal. Acho que é uma coisa que se a gente fizesse ao vivo, talvez não tivesse tido tanto sucesso como todas as palestras tiveram, sabe? Então, eu não gosto de fazer assim, né? Odeio falar com máquina, né? Tipo, odeio falar com secretária eletrônica ou ficar ouvindo áudio em Zap Zap, né? Mas funciona, né? Na atual situação e até facilita a participação mesmo, né? Então, parabéns aí para vocês. Obrigado, Mancini. Foi uma grande satisfação para todos nós que organizamos essas palestras, né? Nós não imaginávamos que a gente conseguiria fazer uma coisa tão extensa, assim, um conjunto tão representativo e que nos desse uma visão tão boa da geologia, tão atual, dos vários compartimentos da geologia do Paraná. Nós tivemos palestras, eu não vou ler os títulos, mas nós tivemos palestras com o professor Fuch, falando da comissão da carta, o Salamone fazendo uma história da cartografia geológica, o Marcel falou sobre o futuro mapa que deve sair em 2020 e 2021, o Léo Cury fez um perfil geológico do Vale do Ribeira, o Fernando Wesley falou sobre a sistematização do carbonífero europermiano, eu falei sobre o Serra Geral, o Grupo Serra Geral, o professor Angulo falou sobre o litoral do Paraná, a Liliane falou sobre a Bacia Bauru, o Luiz Alberto Fernandes apresentou os grupos Bauru e Kaiowá no Paraná, o Salamone falou sobre a tectônica da Bacia Sedimentar de Curitiba, o Léo Barão falou sobre... Léo Barão, não, Coxinha, apresentou as bacias em estágio de transição da plataforma sul-americana, o Carlos Alberto Mesquita Barros, o Cadu, apresentou os granitos neoproterozoicos, a Eleonora apresentou a província alcalina do Arco de Ponta Grossa e hoje, fechando todas essas palestras, o Mancini fez esse sobrevoo de Enterprise sobre a geologia do Paraná, do começo... X-Wing, não foi nem Então foi um evento muito interessante e realmente a gente não imaginava que a gente tivesse uma possibilidade de audiência tão grande. E o Marcel fez como é o nosso organizador virtual, cyber-organizador, ele fez hoje uma tabulação, uma totalização de acessos, e eu gostaria, Marcel, que tu apresentasse isso e também abrisse o pacote de presente que nós estamos trabalhando para setembro.
Então, tu pode fazer já na sequência, faz essa totalização e depois já abre esse... Certo. Eu queria agradecer, quero agradecer também o pessoal do PET Geologia que me ensinou, na verdade, como que funcionava esse sistema aqui, sabe? E também não sabia, fiquei nada sobre isso antes. Agradeço eles e também como o pessoal aí da Geologia UFR também, de como gerar os certificados meio que automaticamente pelo programa. Valeu pela ajuda aí, a Ana Clara, tudo. Bom, então rapidinho aqui, né? Nós tivemos um total aí de todas essas palestras, visualizações, né? E depois fica na página do Facebook, o pessoal clica, vê um trecho e tal, de 7.334, né? Visualizações, fora hoje. E 440 certificados foram emitidos. O pessoal que assistiu do começo ao fim, né? E solicitou o certificado lá ao vivo, ao final das palestras. Em engajamentos, né? Nós tivemos 2.395, ou seja, pessoas ou que curtiram, né, que viram, compartilharam. O alcance chegou a 22.518 pessoas. Ou seja, esse número de pessoas viu o logo da SBG, ouviu falar sobre geologia, né? Essas 22 mil pessoas. Então, isso que é o alcance da publicação. Diferente, às vezes, de um evento físico, né, que faz ali, claro, é excelente também, mas fica restrito, né? Ninguém que é de fora vê falar de geologia, ver as pessoas reunidas, e nesse caso, como fica público na página do Facebook dos colegas, né, então, por isso esse número tão alto. Tivemos 157 compartilhamentos também, nossos colegas aí que compartilharam em suas páginas, né, então, números bem legais aí. Bom, então agora, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Darth Vader aí, ó. E falar para vocês desse novo evento aí, tá programado para setembro, o primeiro Setembro Marinho, né? Hoje o professor Manzini falou bastante do mar que tinha aqui na bacia do Paraná, né? Ou mesmo antes, no Oceano Adamastor também. Em muitos momentos, os oceanos foram importantes locais de formação de rochas, obviamente, né? São bacias. E hoje existe um oceano aí na frente da gente, né? Na costa brasileira, que ele abrange quase 6 milhões de quilômetros quadrados de área que pode ser do Brasil, a chamada Amazônia Azul, né? Território brasileiro, em águas brasileiras. E é um mundo um pouco desconhecido para a gente, né? Então, esse Setembro Marinho aí visa preencher um pouco essa lacuna. E ele considera também a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Essa década é proposta pela Organização das Nações Unidas para os anos de 2020 a 2030. E considerando também a importância do mar territorial brasileiro, chamada Amazônia Azul, nesse cenário, dessa década, né, surge a primeira edição do Setembro Marinho, uma parceria do Núcleo Paraná, da SBG, com o Grupo GeoSurf Sul, núcleo aqui do Paraná. Está organizando esse evento virtual, a gente está apoiando eles. A geóloga Fernanda Avelar, agora ela é tutora do GeoSurf aqui no Paraná, ela que idealizou esse evento. Ela também conta aí com a colaboração da Giovana Rebelo e do Gabriel Sereneschi, também integrantes do GeoSurf no Paraná. Então, em setembro, levaremos até vocês essas palestras aí, eu vou já citar quais palestras são relevantes, né, sobre essa temática. A Fernanda aqui me passou dois sites aqui para mostrar rapidinho para vocês, só o site inicial aqui, deixa eu ver, vocês estão vendo aí, estão vendo. E esse site da década da ciência oceânica, da ONU, né, você pode se inscrever aqui no site, contar um pouco sobre você, sou geólogo, tal, algumas ideias, e se inscrever para apoiar essa iniciativa da ONU aí da década da ciência oceânica. E também passou o site da Marinha, né, sobre a Amazônia Azul aqui. Você pode consultar depois, vai ter um palestrante, inclusive, aqui da Marinha, essa série de palestras, vão ter palestrantes da Petrobras, da CPRM, da URGS Litoral, né, da UFPR, e do GeoSurf Sul, lá da URGS também. E isso aqui me lembrou um livro, talvez vocês conheçam, esse livro aqui, não. Amir Klink. Isso, do Amir Klink, 100 dias entre céu e mar.
E ele descreve a viagem dele de barco, é um sonho dele fazer isso, né? A remo, no litoral da Namíbia, ele saiu do porto de Biarritz e chegou na costa brasileira, na Bahia, na cidade de Esperança, eu acho. Mas, enfim, chegou no litoral baiano e tem um textinho do livro que diz assim, ó, olha que interessante. Bom, ele estava lá remando dias e dias sozinho no mar, Oceano Atlântico, né, atravessando esse vasto oceano, e aí né, na época não é que nem hoje, né, que talvez até pegue um sinal lá, internet satélite, sei lá. Então ele ficava sozinho lá muito tempo, né, e aí uma hora ele resolveu colocar roupa de mergulho, ele pulou no mar, saiu do barquinho dele, a remo e pulou. Depois ele se escreve assim, que lindo e diferente universo isolado por uma superfície que eu só conhecia de um lado. Um outro mundo que coexistia com o meu, lá em cima. Um eterno e transparente silêncio onde as tempestades só se manifestam decorando a superfície de um rendilhado branco de escuro. Então, existe um mundo todo geológico, biológico, né, geográfico, abaixo da superfície que ele menciona aí, que a gente pouco conhece. Então, deixo essa frase aí para vocês pensarem e assistirem aqui esse evento de setembro aí. Eu acho que era isso. Eu queria dizer que esse livro aqui, é de presente, uma amiga minha, Marina Dornas, faz uns 6 anos. Muito legal, recomendo a leitura. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Muito bem, Otávio, acho que é isso. Tá. Então, com isso, com esse convite que vai ser amplamente divulgado depois pela SBG, pelos canais, pelos nossos canais, aí o Marcel vai se encarregar dessa divulgação. Esse evento já está todo programado, tem as palestras já bem definidas, e no momento apropriado nós vamos fazer esse chamado, esse convite. Então, eu finalizo dando os parabéns aos nossos palestrantes, a nossa diretoria do núcleo, ao pessoal da GEPAR, que nos apoiou, pessoal do curso de Geologia da UFPR. Foi uma grande satisfação para nós ter apresentado essas palestras tão atuais e tão cheias de conhecimento. E vou finalizar novamente com o pedido que eu tenho feito nessas palestras, que os que nos assistem aqui no Paraná, em outros locais, em outros estados do Brasil, que se associem à Sociedade Brasileira de Geologia através dos seus núcleos regionais, pois as sociedades científicas só se sustentam com apoio, participação e contribuição dos seus associados. Então, eu quero me despedir de todos, desejar um grande segundo semestre, nessa época tão terrível para nós, que se cuidem, fiquem bem e fiquem em casa. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Que a força esteja com todos. Que a força esteja com todos. Ai, ai. Beleza. Terminou? Não. Agora sim.